Oi, pessoal. Vamos lá. Tivemos um problema aqui com a conexão. Eu mudei de lugar. Espero que esteja melhor. Espero que não caia de novo. Vamos ver. Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. É isso aí. Vamos ver. Vou esperar um pouquinho. E vamos retomar aqui. Porque nós tivemos um problema de conexão. Eu mudei de lugar para ver se melhora a conexão e não cai mais. Tá bom? Mas hoje nós estamos falando sobre o curso, essa live é para contar para vocês um pouquinho sobre o curso de formação de presbíteros do Centro de Estudos Apostólico Renascer. Eu sou a pastora Mônica e, enfim, estou há uns 26 anos na Igreja Renascer, quase isso no ensino de formação, no Ministério de Formação, desculpa. Então, é uma parte muito séria, muito forte da minha vida. E queria compartilhar com vocês, então, como é que é o curso de presbítero e dizer que é fundamental para a formação daqueles que têm um chamado, um ministério. Nós não formamos só para oficiais da Igreja Renascer, nós formamos oficiais, tanto aspirantes, diáconos, presbíteros, pastores, para qualquer tipo de denominação. Tá? Porque a nossa formação é estritamente bíblica, dentro da visão apostólica, obviamente, tá bom? Então, Ritinha, querida fiel, de novo aqui, Adri Carneiro, Silva, Escola Bíblica Avançada, Carol, quem mais? Claudinha, Bom, não temos muitas pessoas, mas vamos lá, gente, porque já essa história da conexão aí teve um problema, tá? Então, como eu estava lendo em Oséias 6:3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Né? Qualquer curso de formação, ele é essencial para a gente continuar conhecendo e melhorando a nossa relação com Deus, né, queridos? Porque na visão apostólica, tudo que a gente não quer e até despreza é a religiosidade. O que é a religiosidade? É um sistema que você acha que você está indo para o céu e você está indo para o inferno. É o sistema da aparência. Você dá mais importância para a aparência de ser um crente, e não efetivamente ser alguém que foi tocado, transformado e que vai fazer diferença na terra. Então, nós temos realmente uma preocupação com a formação muito grande, tá? E no curso de formação de presbítero não é diferente. Então, deixa eu contar para vocês, em primeiro lugar, assim, o que é um presbítero? Vocês sabem? Quem está aí assistindo sabe o que é um presbítero? O que significa um presbítero? Coloca aí para mim, escreve aí para ganhar um pontinho. Presbítero, né? A raiz da palavra presbítero é ancião, que vem do Velho Testamento. Toda a organização religiosa do Velho Testamento era muito em cima dos anciãos, não é? Depois isso passa para a formação da igreja cristã, mas aí muda um pouco a função, né? E passa a ser uma função muito parecida com a função pastoral e até a função episcopal, porque eles também tinham a função de supervisionar as congregações, os presbíteros, né? Então, em 1 Pedro 5:2, o verbo episcopem, ele tem essa função e tem essa conotação de supervisão, tá bom? Então, vamos lá, presbítero, ancião. Na nossa formação, o presbítero é um copastor, ele é uma unção antes do pastor, é uma preparação, é aquele que vai estar ao lado do pastor, é aquele que, então, o oficial, ele sai do serviço, que é o diácono, né, aquele que serve mesa, sai do serviço e vai para o presbitério, que aí ele vai estar muito mais aplicado na ministração da palavra. Por isso que nós fizemos uma grade para o curso de formação de presbíteros com 4 módulos, sendo que o primeiro módulo é visão apostólica mais visão administrativa. Por que visão apostólica, pessoal? Porque nós não podemos perder a nossa essência, a essência apostólica, a essência da visão de amor de Jesus Cristo pela sua igreja, pelos perdidos. Enfim, a visão do Evangelho de Jesus Cristo e tudo que ela encerra, que é algo muito forte, muito grande. E aí também temos a visão administrativa. Por quê? Porque o presbítero ele vai estar ao lado do pastor, vai estar ajudando no gerenciamento, na gestão
da igreja, né? Daí nós temos o módulo 2, que é visão da palavra e relacionamentos interpessoais. Visão da palavra é a matéria em que nós ensinamos, em que nós estudamos qual é a visão da igreja apostólica para a ministração da palavra. Como é que é a nossa postura no púlpito, no altar? Como é que nós preparamos as nossas pregações? Como é que que tipo de liberdade nós temos no púlpito? Como é que é a nossa linguagem? Não é? A linguagem apostólica é uma linguagem acessível, porém não uma linguagem tosca, não é? Então, a gente se preocupa bastante em deixar claro para os alunos, para os estudantes, como é que ele tem que se comportar no altar, como é que ele faz para que a palavra dele tenha, não é, objetivo, revelação, aplicação. A gente fala muito sobre a comunicação, até a comunicação não verbal, que é aquilo. Muitas vezes o pastor, o presbítero, co-pastor, portanto, e que precisa pensar em começar a ministrar, estar no púlpito, ele não pode subir para pregar desleixado, porque a comunicação não verbal, ela é muito forte, ela é muito impactante. Então, não dá para ele subir para pregar com uma roupa que não seja adequada, né? Não tem nada de ostentação. O que a gente está falando realmente é de ter o comportamento apostólico para o altar, da gente ter liberdade, mas não ser tratar o altar sem respeito. O nosso púlpito, a gente fala que é um púlpito forte. Nós temos uma preocupação com palavras fortes, com palavras embasadas na Bíblia, com palavras de pessoas que estudam a Bíblia. Às vezes as pessoas podem ter uma visão errada, e eu já vi isso, né, na nossa história, da história da Igreja Renascer. Nós já tivemos tantos rótulos, né? E às vezes as pessoas acham que a igreja da música, e acha que a gente não tem palavra, mas vou te dizer que nós estudamos muito, nós pesquisamos muito, nós temos profundidade. É muito sério em termos de palavra o que acontece na igreja. E a nossa visão é essa, que cada presbítero, a partir do presbitério, ele comece, esse oficial, esse servo de Deus, essa pessoa, esse cristão que decidiu que ele tem um chamado, que ele quer servir a Deus, porque ministério é trabalhar para Deus, a partir de um chamado, não é? E não de uma questão monetária. Então, a partir do momento que eu decido e que eu começo, falo, não, eu quero começar a trabalhar, eu quero começar a servir a Deus. Então ele vai, faz o curso de aspirante, depois diácono. Quando ele está no presbítero, no curso de formação de presbítero, ele precisa se empenhar na palavra, ele precisa se empenhar em conhecer mais a Bíblia. Já devia, né? Já devia estar lendo a Bíblia faz tempo, mas ali, então, a gente mostra para ele, explica, por exemplo, nesse módulo 2, Visão da Palavra, até um curso que eu particularmente ministro como professora, né, o Visão da Palavra, a gente tem muita preocupação com a compreensão do texto bíblico. Então a gente dá muitos textos de português para o cara interpretar, para o aluno interpretar, para que... É a primeira coisa, não adianta, se ele ler a Bíblia e não conseguir entender o que ele está lendo, ou não compreender algumas questões muito sensíveis de interpretação da palavra, de interpretação da língua portuguesa, ele vai ter dificuldade para continuar a fazer a ministração, porque uma das coisas que nós temos bastante preocupação é justamente de que do altar não parta nenhum tipo, ou de uma ministração de um dos nossos oficiais, das pessoas que a gente está formando, não parta nenhum tipo de heresia ou aspectos religiosos que trazem peso, ao invés de libertar as pessoas, aprisionem as pessoas. Então a gente tem muito essa preocupação, não é? Então, na visão da palavra, a matéria visão da palavra, a gente tem essa preocupação com a forma e o conteúdo. Porque, às vezes, e é incrível, vou falar para vocês, é incrível que o que eu vi nesses anos dando aula, são pessoas, assim, Deus envia pessoas, Ele chama pessoas e Ele dá um dom incrível para essas pessoas. Assim, às vezes são pessoas que não são da área, efetivamente não são da área de comunicação, mas o cara fala bem, a pessoa, ela tem uma convicção, é uma coisa no espírito, é incrível mesmo, é incrível. E assim, eu fico bastante maravilhada com as coisas como Deus faz, né? Como é que Ele mesmo dá o dom
e a gente precisa ali burilar, aperfeiçoar. E aí, então, muitas vezes o cara é muito bom para falar, mas às vezes tem pouco conteúdo bíblico. Então é uma preocupação nossa. Às vezes ele tem conteúdo bíblico, mas ele não tem a forma. E ele precisa ter a forma. Ele precisa saber que tem que ter começo, meio e fim. Ele precisa saber que toda administração precisa ter uma revelação, que não é, sabe, a nossa palavra, que ela tem que ser profunda, né? E não do tipo profunda como um pires. Ou então, sabe, o vovô viu a uva, aquela coisa básica. A pregação não é interpretação só do texto. A ministração, a gente busca uma revelação de Deus. Então, temos muito essa ênfase, essa tônica no curso de formação de presbítero, na vida dele no altar, na vida dele como aquele que vai ministrar a palavra, aquele que tem uma boca apostólica, que foi enviado, que foi chamado por Deus para isso, para usar bem a sua boca apostólica abençoada. Nesse módulo 2, nós também temos a matéria relacionamentos interpessoais, né? Que é fundamental, pessoal. É fundamental, assim, a gente sempre brinca, e você que, de repente, participa de uma igreja, ou você que, enfim, na tua vida mesmo, você vai me dizer, o que acontece? Às vezes, assim, a gente pode dizer que 90% dos nossos problemas, eles estão nos relacionamentos, não é? Seja com chefes, seja com líderes, seja com pais, seja com os filhos, os relacionamentos. Então, essa matéria relacionamentos interpessoais, ela é fundamental, ela é muito importante, porque eu nunca vi ninguém na igreja ter grandes problemas com, a gente brinca, né, com o anjo Gabriel. Ele tem problemas com o irmão dele que está do lado, colega de ministério. Então, o meu líder passou e não me cumprimentou, e fica com aquele sentimento de rejeição. Ou então, eu vim para a igreja achando que a igreja era um pedacinho do céu e as pessoas são assim, são assados. Então, nesse curso, né, nesse módulo 2 de relacionamento, na matéria relacionamentos interpessoais, porque cada módulo ele é composto de 2 matérias. Então, essa matéria relacionamentos interpessoais, pessoal, te ensina muitas coisas. Te ensina sobre confrontos e conflitos, te ensina sobre comparação, como não se comparar, né? Parar de se comparar, parar de ficar competindo, ter uma visão diferenciada em termos... e saber como manejar, como você vai lidar com o diferente. Afinal de contas, o presbítero é um copastor. Ele precisa aprender a lidar com o diferente, ele precisa aprender como liderar, ele precisa aprender que ele não pode ser, muitas vezes, ele vai ser ali fermentado, ele vai ouvir fofocas, ele não pode, ele precisa estar imune, né? Ele precisa ser refratário a esse tipo de comunicação negativa que muitas vezes tem em qualquer tipo de comunidade, queridos, em qualquer tipo de ambiente que tem muitas pessoas, não é? E a igreja, que é o corpo de Cristo espiritualmente, é isso, é formado por homens e mulheres imperfeitos, mas chamados por Deus por um propósito, não é? Então, nós, no curso de formação de presbítero, a matéria relacionamentos interpessoais, ela muda a história das pessoas. Então, assim, é muito importante mesmo. E aí, até por conta daquilo que eu acabei de falar com vocês, que o presbítero, ele começa a se esforçar na palavra, é que nós preparamos 2 módulos bíblicos. Nós temos 2 módulos de visão apostólica e visão administrativa, módulo 1, não é? Módulo 2, visão da palavra e relacionamentos interpessoais, e aí nós temos o módulo 3 e 4, que são módulos bíblicos. O módulo 3 é Pentateuco e Conquista da Terra, e o módulo 4, Profetas e Reis. E basicamente a gente acaba meio que encerrando, meio que fechando nesses 2 módulos a história do povo de Israel. Basicamente isso, não é? E que é fundamental. Não tem como a gente entender o plano de Deus e nem a palavra de Deus se a gente não conhecer o Velho Testamento. Muitas pessoas têm assim, alguma resistência por puro preconceito, né, pessoal? Fala sério, porque não conhece e às vezes já tira uma conclusão. E o Velho Testamento é incrível, são muitas histórias, são histórias riquíssimas de vidas, de pessoas que Deus chamou, que Deus levantou, que Deus usou e que traz pra gente ensinamentos incríveis. E não é só isso, quando você estuda o Velho Testamento, você consegue entender ou começar a perceber a magnitude do plano de Deus.
não é, para o homem. Porque a gente vê ali em Gênesis, né, tem a quebra da aliança, depois tem o resgate das alianças. Quando Deus, ele chama né, eu sempre falo para os alunos ali, que eu particularmente gosto muito de Velho Testamento, gosto mesmo. Eu falo, por que Deus escolheu o povo hebreu? Me responde aí, gente, eu nem sei se vocês estão me ouvindo, não sei como é que tá isso, mas por que Deus escolheu o povo hebreu e não escolheu, por exemplo, os chineses? Né? Sei lá, os orientais são tão inteligentes e tal. Por que Deus escolheu o povo hebreu? Que é sempre uma reflexão que a gente faz com os alunos ali no Velho Testamento. Né? Você tem uma resposta? Não sei se o pessoal tá podendo responder, não sei se tá cancelado aí as... entrou, gente, ó, Judite entrou, Josi... Vai, pessoal, escreve alguma coisa aí para eu ver se tá dando certo ou se vocês só estão podendo acenar, porque eu queria interagir com vocês. Vou repetir a pergunta. Por que Deus escolheu o povo hebreu e não escolheu outro povo? Tinham tantos povos na antiguidade, né, gente? Por quê? Vamos lá. Bom, não sei se vocês não estão conseguindo me escrever ou se tá acontecendo alguma coisa, mas então eu vou responder, tá? Na verdade, pessoal, Deus não escolheu o povo hebreu, Deus escolheu um homem. Deus escolheu um homem para fazer aliança, que foi Abraão, não é? E a partir desse homem, desse coração, Deus levantou um povo. Ah lá, Judite falou paz. Ótimo, glória a Deus, gente, pelo amor de Deus, né? Vocês falem comigo, porque senão não dá para ficar aqui falando sozinha, pelo amor de Deus. Porque houve uma promessa a Abraão. Yes, muito bom, o Gerson, acho que é Gerson, ou Milton. Ótimo, então Deus não escolheu um povo, ele escolheu um homem, e a partir desse homem, ele então levanta e cria um povo. E esse povo seria aquele do qual sairia Jesus Cristo, o nosso Redentor. Escolheu um povo a partir de Abraão, que tem um coração. Então entenda, quando Deus olha você, ele não olha você agora em 2020. Ele olha para você, querido, e ele vê um povo atrás de você. Ele vê as suas próximas gerações, ele vê tudo o que você vai fazer, os teus filhos espirituais. É muito sério isso, e às vezes nós temos uma visão tão limitada das coisas, por isso que a gente precisa estudar, sabe? O apóstolo hoje fez uma reunião com os oficiais e ele falou da formação pessoal, como é importante a gente estar no CEAR pela nossa formação pessoal. Então, e para prosseguir em conhecer a Deus, né? Porque se a gente conhecesse a Deus, a gente não teria tantos temores, a gente teria tantas pessoas, às vezes, enfermas psiquicamente dentro da igreja. Bom, em nome de Jesus. Bom, glória a Deus, alguém falou comigo aqui. Então, houve realmente, Deus escolheu Abraão, não escolheu um povo já. A partir de Abraão nasce um povo. Quero te dizer, você é um povo. Você não é só você, não. Por mais que você se sinta muitas vezes sozinho. Eu não tenho marido, não tenho filhos. Não, Deus te olha e enxerga em você um povo. Amém? E você não tem ideia o que Deus pode fazer com a tua vida, queridos. Você, já falo sempre para os oficiais, você é um problema para o diabo. Você é um problema. Porque onde você vai, você leva o Espírito Santo de Deus, você leva a luz, você é portador de luz. Então, em nome de Jesus Cristo, entenda quem é você, o teu chamado, e vou te falar, quanto mais a gente estuda, e esse ambiente de estudar, com salas que tem menos pessoas, então ali é um fórum para a gente colocar as nossas ideias, para a gente discutir, para a gente debater, é um lugar realmente, às vezes, de ouvir o contraditório. Ali pode discordar, concordar, você pode falar o que você quiser, há uma liberdade de pensamento, de expressão, para que a gente, óbvio, né, as nossas convicções não vão mudar, até porque Deus mesmo não tem medo das nossas dúvidas, dos nossos questionamentos, nada disso, a gente pode fazer a pergunta que quiser, mas a sala de aula é o ambiente para isso, não é, pessoal? Sala de aula é esse lugar. Então, o curso de formação de presbítero, ele traz esses módulos bíblicos, que então, o módulo 3, repetindo, Pentateuco e Conquista da Terra. Vamos lá, outra pergunta para vocês. O que significa a palavra Pentateuco? Vamos lá, gente. Rodrigo, Adrine Fernandes, não sei, Gerson, que me respondeu. Vamos lá, gente. O que significa a palavra Pentateuco? Vocês sabem? Escrevem aí para mim. Vai aqui,
Mais um pontinho aí. Vamos lá. O que significa a palavra Pentateuco? Ó, penta, você já sabe o que é. Teuco, o que significa o sufixo teuco? Você sabe? Então, vamos lá. Uma dica, hein? Ótima dica, vamos lá. Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Teuco significa volumes, tá? Então, penta, 5, teuco, volumes, 5 volumes. Então, Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. E que nós temos que estudar e que realmente é incrível. E a maneira como nós estudamos no CEAR, sem nenhum tipo de jactância, pessoal, é muito fácil de entender. Não é, sabe, a gente tá ali piorando ou complicando, não, a gente facilita. Não é? A gente facilita, porque a visão apostólica é mostrar quanto a palavra de Deus é acessível para todo mundo. Ela não está restrita aos círculos teológicos, blá, blá, blá. Não, é para você, é para mim, é para o mais simples, é para o mais humilde, é para todos nós. E aí, então, no módulo 3, nós temos Conquista da Terra, que é a partir de quando Josué entra na Terra, Josué, Juiz e Rute. Basicamente, esses 3 livros. Então, a gente estuda 8 livros, não é? No módulo 3, tá? E no módulo 4, de formação de presbítero, a gente estuda, então, os profetas e reis. E, basicamente, aí a gente fecha toda a história do povo de Israel. E essa parte de profetas e reis, eu devo te dizer que não é um dos módulos mais fáceis, principalmente por causa dos reis, porque foram muitos. Quando, então, entra na parte do reino dividido, é muito engraçado, porque eu lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha muita dificuldade, eu falava, gente, mas fala Israel, fala Judá, fala Israel, fala Judá. É Israel, é Judá, tal, até que, né, enfim, eu aprendi sobre a divisão do reino. O que acontece, pessoal? Vamos lá, quem foi? Vamos lá, me respondam aí. Quem foi o primeiro rei de Israel, gente? Vamos lá, primeiro rei de Israel. Oi, Sofia, tudo bem? Vamos lá, quem foi o primeiro rei de Israel, gente? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. O primeiro rei de Israel foi Saul, gente, porque o povo, infelizmente, Deus falou, vocês serão um povo de propriedade exclusiva, não é? Uma nação santa, uma nação sacerdotal. Mas eles começaram a ver que todos os povos ao redor tinham reis, eles começaram a pedir um rei. Deus avisou de todos os problemas que eles teriam, mas aí o que aconteceu? Deus deu um rei e indicou Saul. Saul acontece tudo aquilo que você sabe. Se você não sabe, vá para o CEAR aprender. Deus acaba tirando dele o reino e passa para Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, um homem que Deus falou uma frase que eu queria muito que ele falasse para mim, acho que você também. Eis aí, Davi, meu servo, um homem segundo o meu coração que fez toda a minha vontade. Eu espero que essa seja uma verdade na tua vida, que Deus, quando olhar para você, ele tem esse sentimento. Eis aí, né, Simone, uma mulher segundo o meu coração que fez toda a minha vontade. Edilma, uma mulher segundo o meu coração que fez toda a minha vontade. Foi assim que Deus se referiu a Davi. Davi, então, vai, cumpre o propósito, enfim, tem os seus erros também. O bom da Bíblia é que ela não esconde nada da gente, né? E aí, quando Davi morre, então Deus escolhe Salomão. Apesar de ser o filho da mulher com quem Davi adulterou, foi o filho que já depois, não é, no casamento com Betseba, ele tem Salomão e Deus então entrega o reino para Salomão. Mas a partir daí, pessoal, depois Roboão, o filho de Salomão, ele acaba, por conta da sua imaturidade, por conta da sua falta de sabedoria, ele divide o reino. Mas obviamente isso já estava determinado por Deus, porque Salomão tinha... Incrível, né, pessoal? Salomão constrói o templo ao Senhor, um templo de adoração a Deus, e infelizmente ele, um homem mais sábio da terra, acaba se deixando levar pelas suas mulheres e acaba construindo templos a outros deuses, e aquilo que o apóstolo falou hoje na reunião com os oficiais sobre apostasia. Isso é muito grave, muito sério, não é brincadeira, Satanás não está brincando, Satanás ele está doido para te derrubar, ele tem um plano para tentar acabar com a tua vida, e se nós não estudarmos a palavra, se nós não estivermos juntos, não é? Se nós não estivermos juntos, você tem que entender que é na união que Deus ordena a sua bênção. Você tem que entender, queridos, que a união é a unidade. Quando nós estamos no corpo, é que nós somos preservados. Não é? Não existe carreira solo no reino de Deus, você esquece.
Mas, enfim, voltando. Então, por que eu tô falando tudo isso? Para falar um pouquinho dos reis aqui de Israel, que é o módulo 4, que se chama Profetas e Reis dentro do curso de formação de presbíteros, tá bom? Então, depois que Salomão morre, Roboão assume o reino, ele acaba, obviamente, numa decisão impensada e sem sabedoria, ele acaba, ao invés de ouvir os anciãos, olha aí, estamos falando, né, que presbítero significa ancião. O ancião não é só a pessoa velha de idade, né, pessoal, mas é aquela pessoa experimentada, que tem sabedoria, enfim, tem equilíbrio, tem discernimento, que ouve a Deus, ponderado e etc. Então, Roboão não escuta o conselho dos mais velhos, dos mais experimentados, dos anciãos. O que ele faz? Ele acaba dividindo o reino. Então ficam 10 tribos ao sul e ficam com o nome de Israel, e 2 tribos ao sul que fica com o nome de Reino de Judá. Se divide ali, e a partir desse momento da divisão a gente sempre vai ter tudo duplicado, um rei do norte, um rei do sul, e assim vai até o final até os cativeiros, né, o babilônico, o assírio babilônico. E aí, enfim, acabam-se os reis de Israel. Mas, quero te dizer, nós temos então esses 2 módulos, que são bastante de formação, o 1 e o 2, muito de formação pessoal, formação na palavra, e depois os 3 e o 4, que é de conhecimento bíblico. Não dá para ser um presbítero que não conheça a Bíblia. Isso está fora de questão, sabe? Isso não tem condição mesmo. E, obviamente, cada módulo desses, cada matéria, você vai ter 10 aulas. São 2 meses e 2 semanas, mais ou menos. Queridos, fala sério. Não dá para você conhecer a Bíblia inteira em 10 aulas. Mas abre a tua cabeça, facilita, entendeu? Eu costumo dizer que as aulas, assim, a gente pega um na mão do outro e a gente vai caminhando. E a gente não deixa ninguém desistir no meio, tá? Eu lembro, eu nem sei que horas são, gente, se já acabou o tempo, como é que tá isso? Pera. O Sandro falou 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul. Muito bem, Sandro. Então, só pra gente encerrar, tá bom? Porque acabou o nosso tempo. Na visão da palavra, a gente tem muito essa preocupação, realmente, né? De que as pessoas, elas tenham esse amor, esse temor e essa convicção de que é a palavra de Deus, não é a tua palavra. As nossas pregações, que não são motivacionais, não são palestras de autoajuda. O que faz a diferença na minha vida, na tua vida, na vida das pessoas, qualquer pessoa que se aconselhar, que se encontrar, da tua família, da tua casa, é a palavra de Deus. É muito legal a gente conversar entre nós, a gente trocar ideia, a gente acha aquilo outro, mas o que resolve é a palavra de Deus. É nela que há um poder sobrenatural. Dela emana um som que realmente transforma a nossa vida e que faz a diferença e que entra no nosso espírito, vira umas chaves, entendeu? Vira a nossa alma do avesso e nos tira, não é? Nos tira desse poder da alma. A gente deixa de ser tão almático e a gente vai para o espírito. É pela palavra. Ok, pessoal? Bom, eu espero ter dado um pouquinho, assim, uma pincelada do que é o curso de formação de presbítero. Quero dizer que temos professores maravilhosos, pessoas realmente capacitadas, que amam a palavra de Deus, que amam o ministério, que têm convicção do seu chamado, que não são neófitos e que você pode contar com eles, podem contar com o CEAR, que nós conhecemos, nós temos certeza que Deus nos chamou para se dedicar a essa formação, tá bom? Se você não fez, se matricule. Se você quer fazer qualquer outro curso, nos procure. Se você quer saber mais sobre ministérios, ou então se você tem alguma questão, estava passando e aí entrou nessa live, quero te dizer que nós também temos cursos de cura interior e libertação. Você quer ser uma pessoa bem resolvida, de bem com a vida? Você precisa ser curado no teu interior. Curso de cura e libertação que nós temos é maravilhoso, é fantástico. Nós temos curso de oração e batalha, nós temos cursos de casais. Vocês sabem hoje como o desafio dos casamentos, que sempre foi, né? Mas hoje é pior ainda, é um desafio, né? É um desafio. A Bispa Sônia sempre fala,
para nascer o casado tem que morrer o solteiro. E como é que a gente mata esse solteiro? Como é que a gente... Enfim, o curso de casais está acontecendo agora, os bispos estão dando aula, o bispo Amando e o bispo Pedro eles já deram aula, o bispo Rueda deu aula ontem. Então, entre lá no nosso site, que é ceapostólico.com.br, ou então aqui mande no direct a tua pergunta, a tua dúvida, tá bom? Só vou voltar um pouquinho, gente, para responder as perguntas, se é que tem perguntas, e daí a gente encerra, tá bom? 10 tribos, amém. Reino do Norte e do Sul, olha só quantos alunos legais aqui, glória a Deus. Quem fez cura interior também tem cura... o Sandro tá falando, quem fez cura interior também tem um curso agora de cura avançada, gente. 12 temas fantásticos, você tem que aproveitar. Bom, pessoal, acho que é isso. Obrigada por estar aqui comigo, por me acompanhar, por ouvir. Amanhã a Bispa Amanda deve estar falando um pouquinho sobre o curso de pastores e a gente conta com vocês, tá bom? Não só para estar com a gente no CEAR, mas como divulgar os cursos e também, se quiser se juntar a nós no Ministério de Formação, você será muito bem-vindo, tá bom? Gente, obrigada, Deus abençoe. Amo vocês, tá? Beijo. Tchau, até a próxima.